Nessa manhã de domingo, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem em Esdras, capítulo 8. Gostaria de, com os irmãos, acompanhar uma passagem aqui do livro de Esdras, do versículo 21 até o versículo 34. Esdras, capítulo 8, do 21 ao 34. Assim diz a palavra do Senhor. Então apregoei ali um jejum junto ao rio Ava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. Porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Porquanto já lhe havíamos dito, a mão do nosso Deus é sobre todos os que buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Nós, pois, jejuamos e pedimos isto ao nosso Deus, e ele nos atendeu. Então separei 12 dos principais, isso é, Serebias, Asabias e 10 dos seus irmãos, pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei e os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes, vós sois santos ao Senhor, e santos são esses objetos, como também essa prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os, guardai-os, até que os pesei na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro, dos objetos, para trazerem a Jerusalém, a casa do nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém, e a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e com ele Josabate, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui, levitas. Tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Vamos orar? Santo Deus, amado Pai, nós estamos em Tua presença sabendo que é o Senhor quem nos dá um bom caminho, é o Senhor quem nos dá uma boa direção, é o Senhor quem cuida dos nossos passos, de nossas famílias, de nossos bens, de tudo que temos enquanto caminhamos peregrinando nessa terra. Te pedimos graça do Senhor para que hoje, mais uma vez, no poder da Tua palavra, possamos recordar que a Tua boa mão está conosco. E assim, Senhor, através de Tua palavra, que possamos lembrar do poder que há em Ti e da nossa necessidade de dependermos de Ti a cada momento. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Bom, os irmãos sabem que o livro de Esdras retrata o primeiro e o segundo retorno. E o livro de Neemias, Esdras e Neemias retrata o terceiro retorno dos judeus que estavam exilados na Babilônia. Naqueles dias, irmãos, a Babilônia ela estava sob o domínio persa e houve um retorno profetizado por Deus do povo judeu para Jerusalém. Então, o primeiro e o segundo retorno estão registrados no livro de Esdras e o terceiro retorno no livro de Neemias. Esses 2 livros eles estão até ligados, unidos, porque eles cobrem a história da salvação do povo judeu e desse retorno do exílio. Inicia no decreto do rei Ciro, os irmãos lembram, rei da Pérsia, e agora vai falando sobre os exilados, a ordem de Artaxerxes I, e tudo isso conduzindo para o retorno daquele povo para Jerusalém. A nossa passagem que lemos fala sobre o percurso do segundo retorno. Irmãos, aqui a gente sabe, não era uma viagem muito simples assim. A gente está falando do retorno com muitas famílias, milhares de pessoas. A gente está falando sobre pertences. A gente está falando sobre crianças pequenas. Os irmãos sabem como não é fácil viajar com crianças pequenas, mas ali era um percurso muito grande, cerca de 4 meses, com essas crianças, com a família toda, além de prata e ouro, somando mais, contando tudo isso,
28 toneladas de tesouros. Então, vocês imaginam como deve ter sido um percurso de certa tensão, de certa importância, é claro, e também algo que precisava do cuidado do Senhor. É importante também ressaltar que os reis persas, quando houve esse retorno, eles mandaram em paz os israelitas, né? O versículo aqui do capítulo 7, você encontra o versículo 13 do capítulo 7, onde Artaxerxes diz assim: por mim se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Isso é muita graça de Deus, essa fala, né, de Artaxerxes. E aqui a gente encontra então, irmãos, que os reis bancavam inclusive os custos da viagem, os custos da reconstrução do templo, eles ajudaram também. Isso politicamente para eles gerava uma certa paz, uma certa tranquilidade, uma lealdade de cidades importantes, como era a cidade de Jerusalém. E para os israelitas, é claro que as garantias, os favores desses reis certamente refletiam a bondade de Deus em usar inclusive reis ímpios para um fim bondoso, para um fim misericordioso por sua providência. Irmãos, a jornada aqui de Jerusalém levaria Esdras e seu grupo a andar por cerca de 4 meses. E durante esse tempo, eles estariam constantemente expostos a ataques de ladrões. No entanto, embora tivesse consigo grande quantia de dinheiro e tesouros, Esdras se recusou a pedir ao rei uma escolta dos soldados armados. Versículo 22 que nós lemos, Esdras registra assim: porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho. Aqui, irmãos, é interessante porque na palavra de Deus fica registrado que o cuidado de Deus, ele se revela de maneiras diferentes para o seu povo. Nunca é uma coisa, de certa forma, igual. A gente tem o costume de tentar calcular a providência de Deus de acordo com os nossos meios. Mas Esdras deixa registrado que ele não estava pensando simplesmente numa maneira de se safar no meio do caminho. Mas Esdras estava pensando no cuidado que ele tinha de o nome de Deus ser exaltado entre as nações. Então aqui a gente percebe até uma observação importante. Nós sabemos que Neemias, no terceiro retorno, quando acontece o terceiro retorno, ele teve uma escolta. Teve a escolta de oficiais, exércitos e cavaleiros. Neemias 2,9 deixa registrado isso. E agora com Esdras, ele não teve escolta. Ele teve vergonha, inclusive, de pedir ao rei cavaleiros, exército para defender dos inimigos no caminho. Mas isso apenas prova que nossas vidas, circunstâncias diante de Deus, nunca são idênticas. Nunca são idênticas. Como assim? O retorno de Esdras não foi idêntico ao retorno de Neemias. Mas apesar dessa diferença, o que a gente percebe? A gente percebe que apesar das diferenças, sempre existe o cuidado do Senhor presente na vida do seu povo. Então Deus se fez presente na vida de seus filhos, mesmo que a nossa situação ou na situação daquele povo fosse diferente de outro povo, diferente de outra situação. Então aqui era o mesmo povo judeu, estavam retornando para a mesma Jerusalém, mas com variações que não fugiram do controle de Deus em sua providência. Às vezes nós olhamos para a nossa vida e nós comparamos a nossa vida com os outros e a gente tenta encontrar um padrão, inclusive na providência de Deus. Como se nós disséssemos assim: Senhor, eu preciso que o Senhor me defenda, mas precisa ser dessa forma, porque se não for dessa forma, o Senhor não vai ser capaz de me defender. Mas não é dessa forma, irmãos. Neemias, na providência de Neemias, se apresentou uma escolta militar. Para Esdras, eles caminharam sem escolta, todo o percurso. Aqui a gente entende, versículo 31, que a gente leu também, o que Esdras está dizendo. A boa mão do nosso Deus estava sobre nós. É isso que importa, irmãos. Você sabe que na sua individualidade existem certas caminhadas difíceis e perigosas que Deus estará com você. Apesar dos perigos, apesar das dificuldades, a boa mão de Deus está sobre você. É isso que importa. Ele diz: e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Irmãos, quantas vezes nós fazemos essa questão de comparar a providência de Deus? Nós olhamos para a nossa situação financeira e Deus sustenta a nossa casa, amém por isso.
Mas quantas vezes nós não desejamos que a providência de Deus fosse igual à providência de outro irmão que ganha o dobro de dinheiro que eu? Nós olhamos para a nossa família e nós pensamos, graças a Deus, pela providência, pelo cuidado de tudo. Mas quantas vezes nós não desejamos a família de outro? Quantos filhos, na ingratidão, não desejam ter outros pais? Pais mais ricos, pais mais legais, pais menos chatos. Nós olhamos para a nossa provisão, e não é errado mudar de profissão, inclusive, mas pensar que a nossa profissão hoje não faz parte da providência de Deus é um absurdo. Deixar de ser realmente grato pela nossa atual condição é falta de sabedoria, por nós acharmos que Deus precisa agir num padrão de providência idêntico aos outros. E não foi isso que Esdras fez. Esdras, ele não calculou um padrão de providência de Deus, mas ele mirava na glória do Senhor. Então aqui em nosso texto, era o mesmo povo judeu, em um estágio de retorno para a mesma terra, mas com certas variações que não fugiram do controle de Deus em sua providência. E aqui, irmãos, o registro exato de toda a riqueza que Esdras estava levando consigo não é um preciosismo. Porque quando nós percebemos aqui essa mensagem da quantia que foi paga ao tesouro no templo, no final da jornada, a gente vê a prova de que Deus havia respondido às orações e dado segurança para todo aquele povo, em todo o percurso. Quando a gente encontra o relato de Deus cuidando do povo, em um percurso que nós talvez não imaginamos a dificuldade que é, nós percebemos que Deus, ele provê do início ao fim da jornada do seu povo. E nós percebemos isso nesse cuidado aqui em Esdras. Agora, irmãos, o que a gente percebe, então, para saber que a boa mão de Deus está conosco e o ato de nós, a nossa ação, qual deve ser? A gente deve buscar a Deus com sinceridade, porque a Bíblia diz que nunca alguém que buscou a Deus com sinceridade buscou a Deus em vão. Aqui a gente encontra outra verdade. Quando o nosso coração se angustia por alguma coisa, seja grande ou seja pequena, se humilhar e buscar em Deus é a solução. Versículo 21 que nós lemos, Esdras está dizendo assim: então apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Irmãos, aqui é claro que é um implorar de Esdras que já aconteceu em seu coração. Esdras precisava, é claro, de o povo todo caminhar junto nessa súplica, porque para misericórdias públicas, orações públicas devem ser feitas. Por isso que é importante nos reunirmos no culto de quarta-feira, pensando na igreja, pensando na situação das nossas famílias, nós oramos publicamente, suplicando questões da misericórdia pública de Deus, para que todos os que compartilham do conforto das misericórdias possam se juntar ao pedido por elas. Isso é muito bom, isso é muito belo na igreja, quando a gente se reúne juntos como igreja para orar. E esse jejum, é claro, tinha alguns objetivos: expressar a humilhação, como ele declara, para nos humilharmos perante o nosso Deus, porque quando nós estamos em qualquer nova condição de vida, o nosso cuidado deve ser não trazer culpa de pecados para a nossa condição. Então isso faz parte de uma humilhação, buscando o favor de Deus. A gente sabe que o problema nunca está em Deus, o problema está em nós. E por isso, quando nós suplicamos a Deus, nós nos humilhamos. E é isso que Esdras faz com o povo. Quando nós estivermos em qualquer perigo iminente, a gente precisa se certificar de fazer, digamos assim, as pazes diante de Deus, clamar pela misericórdia de Deus, clamar pelo sangue de Cristo Jesus. E então nós estaremos seguros, porque nada pode causar dano real para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, versículo 21 diz: apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava, para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz, literalmente caminho reto para nós, para nossos filhos e para tudo o que era nosso. Outro objetivo aqui desse jejum, a missão ao trono da graça, era buscar de Deus o caminho certo, uma jornada feliz. É bonita a expressão da Ara, né? Uma jornada feliz. Mas o que a Bíblia sempre coloca é um caminho reto. O que nós buscamos de Deus, irmãos? Andar retamente, tomar decisões certas, um caminho correto. É isso que nós buscamos em oração.
É isso que nós buscamos quando nós nos humilhamos diante de Deus. Colocar-se sobre a proteção divina, implorar a Deus para guiar-nos, manter-nos em sua jornada e nos levar em segurança ao fim de nossa viagem. É basicamente isso que nós fazemos enquanto vivemos aqui nessa terra. E a Bíblia diz em Salmo 25, versículo 12, ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Temor a Deus. Se humilhar na presença de Deus, isso inicia em nós a percepção do caminho reto, do caminho correto diante de Deus, porque é Deus quem instrui o seu povo como agir. Eles estavam, irmãos, estranhos numa estrada. Eles deveriam marchar por países cercados de inimigo. Eles não tinham uma coluna ou uma nuvem, ou a coluna de fogo, a nuvem que os conduzia, como eram os seus pais no deserto, mas eles acreditavam que o poder, que o favor de Deus, que os anjos do Senhor acampando ao seu redor era suficiente, e eles esperavam em oração obter essa assistência divina. Observe que em todas as nossas preocupações sobre nós mesmos, sobre nossas famílias, sobre nossas propriedades, é sabedoria, é dever pela oração entregar a Deus e deixar aos cuidados dEle. O que Filipenses 4,6 diz? Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, no versículo 21, Esdras está dizendo, apregoei ali um jejum junto ao rio Ahava para nos humilharmos perante o nosso Deus, para lhe pedirmos jornada feliz para nós, para nossos filhos e para tudo que era nosso. E o versículo 22, porque tive vergonha de pedir ao rei exército e cavaleiros para nos defenderem do inimigo no caminho, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. Esdras, irmãos, tinha outra boa razão por trás dessa proclamação de um jejum e de uma oração. Devido às suas observações anteriores ditas ao rei, ele estava envergonhado de solicitar uma escolta militar para Jerusalém, e como ele transportava uma vasta soma de dinheiro, de riquezas, as suas famílias juntas, o caminho era perigoso, ele sentiu uma necessidade especial de buscar a proteção de Deus. Irmãos, ele considerou que pedir escolta, fazer isso, contradiria tudo o que ele havia dito ao rei sobre a proteção que Deus daria ao seu povo. E então eles jejuaram, eles oraram, eles confiaram somente em Deus para a sua segurança. E por que eu digo que essa é uma outra boa razão para clamarmos a Deus? Irmãos, por causa da motivação de Esdras. Esdras realmente ficou envergonhado de pedir. Por quê? Por ter dito ao rei quão grande Deus era. Foi isso que Esdras fez. Esdras não deixou de dizer que Deus era totalmente poderoso. E por isso gerou vergonha em Esdras de pedir uma escolta. Então a principal preocupação, se nós tivéssemos isso em nossos dias, irmãos, a principal preocupação de Esdras com esses versículos indicam era a glória de Deus. É isso que Esdras está dizendo aqui. Esdras assim deu um bom testemunho. Em vez de refletir qualquer desonra a Deus, eles escolheram, ao se expor ao perigo, buscar face ao favor de Deus, confiando na bondade e no poder de Deus, para que o nome de Deus fosse glorificado. Isso é que é bom para nós. Nós sabemos que os nossos passos devem ser feitos dessa mesma forma. Às vezes nós, inclusive, temos medo de dizer aos outros quão grande é o nosso Deus. Às vezes a gente tem medo de dizer sobre o que Deus faz, sobre quem Ele é. Medo de com isso ficarmos expostos ou algum momento nós sermos envergonhados. Mas não é assim, irmãos. Nunca será. Se nós agirmos por amor do nome de Deus, Ele nos acudirá todas as vezes que nós necessitamos. Essa é a palavra de Deus. Agindo assim, a nossa única vergonha é uma vergonha santa, buscando preservar o nome de Deus entre as nações. E é isso que Esdras faz. Esdras diz, Senhor, eu já disse para Artaxerxes que Tu és poderoso, que Tu és capaz de guardar o Teu povo, então, Senhor, faça dessa forma, pelo bem do Teu nome, Senhor. Essa é a oração de Esdras. Para que o Teu nome continue sendo exaltado entre as nações, Senhor, preserva o Teu povo. Faça com que a gente chegue ao destino final em segurança, protegido dos inimigos, pelo nome do Senhor, para que Ele seja exaltado. Esdras pensou, eu não posso pedir ajuda de uma escolta agora.
não porque não fosse conseguir esse favor, nem por medo de caçoarem dele, mas Esdras pensou, para que não faça um pouco caso de Deus, eu não irei pedir. Versículo 22, porquanto já lhe havíamos dito, a boa mão do nosso Deus é sobre nós, sobre todos os que o buscam, para o bem deles, mas a sua força e a sua ira contra todos os que o abandonam. O Deus a quem servimos é o Deus do universo. Esdras exaltou a Deus, testemunhou ao rei sobre o poder, sobre a grandeza e como Deus cuida do seu povo com a sua boa mão, como Deus está sobre aqueles que ele chamou, guardou e chamou como povo. Só que agora ele tem esse tesouro, ele está numa longa jornada por uma terra cheia de tribos nômades. Irmãos, naquela época tinham tribos que viviam de saquear as caravanas. E é claro que aquele povo peregrinando ali seria um prato cheio para eles. Os ladrões vivem disso. E com toda a riqueza que ele estava carregando, era realmente preocupante tudo isso. Mas seria inconsistente voltar ao rei e dizer assim, você se importa de enviar uns cavaleiros aqui, uns soldados, para nos proteger dos inimigos? Por que é inviável isso? Quando ele havia dito que Deus era capaz de proteger. A preocupação de Esdras era que o rei pensasse, mas Esdras, Deus não é tão poderoso assim para proteger vocês? Ele não deve ser tão poderoso assim se você está pedindo uma escolta para mim. Irmãos, essa é uma bênção muito grande. Hoje nós vivemos em dias em que as pessoas falam que Deus é grande. Nós vivemos em dias que as pessoas falam que Deus é poderoso, que Deus concede a vitória, mas na prática as pessoas fazem de tudo para gerar um triunfo que não dependa de Deus. Meus irmãos, se você diz que Deus é poderoso em sua vida, na situação difícil que você vive, humilhe-se na sua presença. Ore com fé, que Ele te acudirá. E no final, mais uma vez, a glória será dEle. Nós temos a resposta registrada aqui, irmãos. Nessa situação complicada, o versículo 23 diz, nós, pois, jejuamos e pedimos isso ao nosso Deus. E a graça de Deus é manifesta. E Ele nos atendeu. É isso que nós esperamos do nosso relacionamento diante de Deus. Ele nos atendeu, Esdras escreveu após a chegada em Jerusalém, mas ele inclui aqui no versículo 23, deixa aqui nesse relato, para mostrar que Deus havia respondido às suas orações. É um povo que caminha em direção a Jerusalém em confiança, porque Deus estava com eles. Por isso que ele registra logo aqui, depois da situação toda, depois da humilhação, do jejum, que Deus os atendeu. Então nós percebemos que a firme confiança que Esdras tinha, que o povo tinha em Deus, era a sua proteção sendo recompensada. Irmãos, quando a gente percebe esse relato da palavra de Deus, quer dizer que Esdras e o seu povo, enquanto caminhavam para Jerusalém, eles caminhavam confiantes. Não é bonito isso? Eles não estavam assim, morrendo de medo no caminho inteiro, e quando chegaram em Jerusalém, ufa, realmente escapamos. Não! Quando ele deixa registrado logo aqui que ele nos atendeu, que Deus ouviu as orações, é um povo que caminha em confiança. Nós vamos porque Deus nos atendeu. Deus está ouvindo as nossas orações, o nosso clamor em sua presença. Então nós vemos que a firme confiança que ele tinha em Deus, em sua graciosa proteção, foi recompensada. Ele tinha dito ao rei, ele tinha dito que Deus era poderoso, que aqueles que o buscam estão seguros sob a sombra das suas asas. Mesmo nos maiores perigos, que aqueles que o abandonam não podem ser aqueles que vivem na mesma graça de todos os que vivem sob a proteção de Deus. Mas Esdras disse que Deus tem poder para guardar. Isso ele acreditava com o coração. A sua boca fez confissão diante do rei e a sua atitude mostra que ele cria de verdade. Irmãos, aqueles que confiam em Deus, que triunfam nele, terão vergonha de procurar a criatura em busca de proteção, especialmente para usar alguma questão pecaminosa, porque assim contradizemos a nós mesmos, a nossa confiança, e deixamos de glorificar a Deus. Agora só um adendo aqui, o que isso não quer dizer? Não quer dizer que aqueles que dependem de Deus são proibidos de usar meios adequados para a proteção, porque isso seria também uma questão errada de tirar do versículo. Por exemplo, aqui na igreja a gente tem um muro mais alto, a gente tem cercas elétricas, a gente tem proteção, os irmãos encontram câmeras, tudo isso tem certa proteção. Então não é errado, não é proibido você usar muros na sua casa, não é proibido você colocar um seguro no seu carro.
A gente sabe que neste mundo a traça corrói, os ladrões minam e roubam. Mas o que a gente vê aqui? Quando a honra de Deus está em jogo, é melhor se expor do que fazer qualquer coisa em prejuízo daquilo que é mais caro para você. E o que é mais caro para você? O teu dinheiro? O que é mais caro para você? Os seus bens? O que é mais caro para você? A sua família? O que é mais caro para você? A glória de Deus. Foi isso que Esdras fez. Mas o que é mais caro para ti hoje? A glória de Deus deve ser. Nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. Esdras reflete nessa atitude que ele visava glorificar a Deus em tudo que fazia. Não importam as circunstâncias, glorifique a Deus. Vamos abrir Isaías 43. Isaías 43. Versículo 7. A Bíblia diz assim, Isaías 43, 7, a todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Meu irmão, minha irmã, nós fomos criados para a glória de Deus. Então, quando é errado confiar nos meios humanos, além de confiar no Senhor? Quando isso não glorifica a Deus. É por isso que eu creio que os irmãos fazem isso. Quando os irmãos vão viajar, os irmãos oram pela confiança que tem em Deus, pedem proteção do Senhor no caminho, mas apertam os cintos, né? Revisam o carro, é ideal fazer isso. Tomem cuidado no meio do caminho. Você ora por cura, mas busca também um remédio prescrito por um médico. Você ora por um emprego, Senhor, me dá um emprego, mas você prepara o currículo, você se veste adequadamente, você vai na entrevista. Isso tudo não é errado. Deus normalmente espera que nós usemos os meios que Ele fornece junto com a fé nele. Mas às vezes usar meios humanos nos afastarão da confiança de Deus. Esse era o caso de Esdras. Iria envergonhar, a vergonha que ele tinha é que a glória de Deus não fosse dada diante daquele rei. Então você busca a honra a Deus acima de qualquer outra coisa. A Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Nós vemos que Esdras tinha mais desejo pela glória de Deus do que por sua própria segurança pessoal. Irmãos, a Bíblia nos ensina, e a Bíblia mostra claramente, que o retorno daquele povo para Jerusalém era uma resposta da profecia de Deus, era uma manifestação da bondade de Deus. Deus já havia prometido que aquele povo retornaria. Mas nós sabemos que na oração de Esdras, na busca de Esdras, Esdras não queria ir se não fosse pelo poder de Deus, pela confiança que ele teria de Deus. Assim como o povo saiu da prisão, da escravidão do Egito, e Deus foi exaltado, Esdras também sairia da Babilônia, Deus sendo exaltado por causa disso. A sua chegada seria uma exaltação a Deus, por ser o Deus que protege o seu povo. O que é bom, irmãos, nós sabemos que Deus, Ele se empenha em nos fazer o bem. Buscarmos a Deus não é para mudarmos o coração de Deus que não quer fazer o bem para nós, então precisamos pedir a Deus para nos fazer o bem. O Senhor quer fazer o bem, mas quando nós nos colocamos como aqueles que visam a glória de Deus acima de todas as coisas. Um pouco mais para frente em Isaías, capítulo 61, versículo 1. O que a Bíblia nos diz aqui? Isaías 61, versículo 1. A Bíblia diz assim: o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor, para quê? Para a sua glória. O Senhor quer libertar o seu povo, o Senhor quer tirar a tristeza do seu povo e lhes dar alegria.
O Senhor quer trazer firmeza para o seu povo. Para quê? Para a sua glória. É isso que nós encontramos nessa saída do povo da Babilônia para Jerusalém. Esdras caminhando, sendo liberto, vendo um povo feliz por retornar a Jerusalém, mas tudo isso não poderia ser separado da glória de Deus. Deus está empenhado em proteger os seus filhos. Deus está empenhado em nos dar o melhor de todas as coisas, mas com a glória de Deus sendo em primeiro lugar. O nosso texto não revela o que deve ter sido interessante, pelo menos para mim, irmãos. Não revela os detalhes de como Esdras falou a notícia para os exilados. Vou dar um exemplo, né? Imagina Esdras chegando para aquele povo e dizendo assim: meus irmãos, a gente vai fazer uma viagem perigosa, 4 meses de viagem, e a gente vai sem nenhum soldado, sem nenhuma escolta, porque eu não vou pedir isso para o rei, porque eu disse para o rei, nós dissemos ao rei que Deus é poderoso. Então a nossa viagem vai ser sem nenhuma escolta armada, sem nenhum soldado ao nosso redor. Irmãos, não tem nada registrado na Bíblia do tempo que Esdras disse isso para aquelas famílias, que a notícia afetou de alguma forma aquelas famílias. É igualmente surpreendente não haver nenhum relato aqui das pessoas dizendo: isso é loucura, isso é suicídio, aventurar-se naquele deserto hostil, infestado de ladrões, carregado de ouro e prata, sem proteção militar. Não teve relato como foi no povo do deserto, quando os espias falaram dos inimigos e todo o povo desanimou. O que é isso, irmãos? Ninguém protestou aqui. Isso também é graça de Deus. Deus é capaz de cuidar do seu povo simplesmente por um favor imerecido. Se eu estivesse lá, talvez eu ficaria preocupado. Mas tem certeza? Vamos fazer isso mesmo. Mas na humilhação, na oração perante Deus, o povo entendeu. Se a boa mão de Deus está conosco, o que nós vamos temer? Como já falamos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Então jejuamos e buscamos o nosso Deus sobre esse assunto. E Ele ouviu a nossa súplica. A mão do nosso Deus estava sobre nós e nos livrou da mão do inimigo. Se você vive em uma situação da qual você encontra no seu caminho perigos que te cercam, lembre-se, se você viver e buscar a glória de Deus, deixa a proteção com a parte de Deus, deixa que Deus cuide de você. Confie que Deus é poderoso para te guardar do começo ao fim da jornada. Saiba disso, porque nisso o Senhor será glorificado. Ele é glorificado ao preservar o seu povo no caminho. Ele é glorificado ao cuidar do seu povo durante todo o percurso. Então a nossa vida é para a glória de Deus. Enquanto Ele nos protege, Ele é glorificado. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, porque sabemos que em nossos corações somos instáveis. Muitas vezes, Senhor, buscando a nossa própria proteção, nós esquecemos que devemos Te glorificar acima de todas as coisas. Senhor, às vezes buscando não termos vergonha do nosso nome, se esquecemos de glorificar o Teu nome, Senhor. Mas que o Senhor nos dê essa vergonha santa de Esdras, de lembrar que tudo o que faz deve ser para a sua glória, para que o seu nome seja exaltado entre os povos, Senhor. Não é isso que nós fazemos ao pregar o Evangelho, o nome do Senhor ser exaltado, a glória do Senhor ser revelada. Nos ajuda, Senhor, como igreja, a não temermos aos homens, a não temermos o nosso próprio nome, mas tememos envergonhar o nome do Senhor, para que o seu nome seja glorificado aqui na igreja, para que a nossa coragem, para que a nossa ousadia não se paute numa milícia, não se paute nos soldados que são enviados para nós, mas esteja pautada na boa mão do Senhor que nos conduz do começo ao fim de nossa jornada. O Senhor é poderoso para nos livrar e nos guardar até o destino final. Assim nós cremos no Teu poder, em nome de Jesus Cristo. Amém.